Fala comigo, jovem! Seja muito bem-vindo a mais um episódio do E-Proteção, seu canal de proteção veicular. E hoje eu trago para vocês uma pessoa maravilhosa, eu sempre quis entrevistar ele, é muito importante porque agora a gente vai ter a oportunidade. Ele é casado, ele não tem filhos, ele é advogado, ele é pós-graduado em advocacia civil. Falei certo. Falou certinho. MBA em gestão de pessoas e liderança. Atua no segmento de proteção veicular há mais de 10 anos. Seja muito bem-vindo, doutor Thales Rangel. Muito bem-vindo. Muito obrigado, viu, Guzmão? É uma satisfação imensa. Sabe do carinho, do apreço que eu tenho por todos vocês. E a gente já planejava há um certo tempo estar aqui, podendo falar sobre esse tema que é tão instigante. É algo que eu respiro no meu dia a dia. E eu tenho muita satisfação e muita honra de estar aqui com vocês hoje, viu? Que isso, doutor. A honra é nossa. Fico muito feliz de estar falando contigo. E começar a primeira pergunta, que eu sempre converso com todo mundo. Como que surgiu essa visão de você estar entrando neste ramo, né, de advocacia dentro da proteção veicular? Ótimo. Eu costumo dizer que a gente faz o trabalho, mas o trabalho também nos faz. Na verdade, essa frase é do Cortella, mas enquadra muito sobre o meu contexto de vida. Eu iniciei minha carreira profissional trabalhando no segmento varejista. Eu trabalhava numa loja que vendia couro, plástico sintético, artefatos para bolsas e calçados. E a partir de então surgiu o meu interesse de estudar direito. Então eu trabalhava no comércio e estudava no horário noturno. Isso foi em meados do ano de 2010 que eu vim me formar. E com toda essa situação, a gente trabalhando, quando chegou por volta do 7º período mais ou menos, um grande amigo, meu melhor amigo, ele estudou comigo ainda no ensino médio, ele me fez um convite. Eu não conhecia até então a associação, me fez um convite e eu fui trabalhar com ele no segmento de associação. Lá, à época, não existia nem mesmo departamento jurídico dentro dessa associação. E, a partir das demandas que vinham surgindo, nós identificamos a necessidade de estruturar e formalizar melhor um departamento. Esse departamento foi crescendo. Você começou em 2010? Em 2010. Te assustou quando você viu o ramo de associativismo? Olha, a priori a gente não conhecia tanto a respeito. Acho que na medida que a gente foi aprofundando, até se deparando com determinadas situações, tanto envolvendo a relação associação, associado, que muitas das vezes é fervorosa, tanto envolvendo a relação legal, SUSEP, pensar a relação com fornecedores e os diversos personagens que estão envolvidos aí. De fato, trabalhar com a associação é um aprendizado diário. Tenho certeza que você deve estar cada dia mais se aprofundando, se aperfeiçoando, e a gente sabe quais são as nossas dores e o quanto que o calo dói, não é verdade? E como? E aproveitando essa palavra, né, que você falou da SUSEP e tal, eu queria que você explicasse um pouquinho pra gente qual que é a diferença entre a associação e seguro convencional. Você poderia passar isso para nós um pouquinho? Claro, perfeitamente. A associação, ela está prevista no artigo 53 do Código Civil e existe uma previsão constitucional também, que está no artigo 5º, inciso 17 e seguintes ali. A Constituição, ela regulamentou dizendo que é plena liberdade de associação para fins lícitos, vedada de caráter paramilitar. E lá no Código Civil, ele vai dizer que constitui associação a união de pessoas para uma finalidade não econômica. Diferente do seguro, que existe aí uma finalidade lucrativa, é uma atividade empresarial cujo lucro é o objetivo principal, a associação ela tem uma finalidade não lucrativa. Então esse é um dos primeiros traços. É o princípio, né? É um princípio, exatamente, não ter a finalidade lucrativa. Agora, existem diversas outras diferenças. Dentre elas, a gente pode falar que o contrato de seguro ele envolve 4 elementos principais: segurador, segurado, risco e garantia. Na associação, não existe transferência de risco como acontece habitualmente numa seguradora. Na seguradora, o segurado ele paga por determinado valor, que a gente chama do prêmio.
esse valor ele transfere o risco para a seguradora. Existe uma relação de antagonismo, de oposição. A seguradora ela assume esse risco e, consequentemente, ela se obriga a ter que garantir aí o interesse legítimo do seu segurado se acontecer uma situação prevista naquela apólice de seguro. Então, é um evento futuro, incerto e possível que possa acontecer. Aconteceu esse evento, ela tem o dever de pagar de acordo com o que foi contratado. Perfeito. Então, a situação do rateio das associações é muito importante falar sobre isso também, porque não existe um risco que é transferido. Esse risco ele é compartilhado. Tem muitos autores que vão chamar isso aí de um contrato plurilateral, que significa que existe aí uma reciprocidade, existe uma relação que todos os envolvidos estão imbuídos em prol do mesmo objetivo, que é alcançar aquilo que está descrito no seu estatuto social e cumprir aquilo que são as normas regulamentares. Entendeu? Vou te falar, viu? Com essa explicação aí, quem não entendeu de proteção veicular não entende mais nada, né, cara? Você não tem nem como não diferenciar essa explicação. Muito obrigado pela explicação. E aí, pegando esse gancho, queria falar contigo sobre a ação civil pública, porque a gente sabe que as associações, elas têm essas demandas, né? E eu gostaria que você explicasse como a associação pode evitar esse tipo de transtorno. Porque a gente sabe que associações, às vezes, têm ação civil pública e é um problema. Então, como evitar esse tipo de transtorno para a associação dentro da lei? Certo. A ação civil pública, dizer que uma associação pode evitar isso é algo complicado. Complexo, porque né? qualquer associação, a partir do momento que ela está em atividade, ela está sujeita a uma ação civil pública. E isso é importante a gente dizer, negócio. muito bom falar isso, porque às vezes as pessoas remetem que a ação civil pública ela surge de uma irregularidade, de uma atuação nociva no mercado, de forma a burlar aquilo que seria a lei ou que seria para prejudicar os associados. E isso, na verdade, é um mito. A associação ela pode atuar com toda a regularidade, pode cumprir com todas as suas obrigações, com todos os seus deveres perante o associado e mesmo assim responder para uma ação civil pública. A ação civil pública primeiro dizer quem que é o titular dessa ação, o Ministério Público Federal. Sim. Ou seria a própria SUSEP. Estou me referindo no âmbito aqui da proteção veicular. Uhum. Tem outras partes legitimadas pela própria lei, mas esses atores seriam a SUSEP ou o Ministério Público Federal. E normalmente isso acontece quando existe violação de direitos difusos ou violação de direito do consumidor. E aí é importante a gente prestar uma explicação. Muitas pessoas sustentam que a relação entre a associação e seu associado não é uma relação de consumo. É um tema controvertido, é um tema polêmico. Agora, aqui dentro do estado de Minas Gerais já existe uma pacificação, que a relação envolvida entre associação e associado aplica-se sim o Código de Defesa do Consumidor. Estaria lá amoldado no que seria o artigo 2º e o artigo 3º lá da Lei 8.078 de 90, que é o Código de Defesa do Consumidor. Então, dentro da associação é o Código de Defesa do Consumidor. Mas a SUSEP também, ela atua dentro desse nicho, né? A SUSEP ela é responsável por controlar e fiscalizar o mercado de seguros. Então, a SUSEP ela está vinculada aí às normas, às diretrizes do Conselho Nacional de Seguros, Okay. E ela tem esse dever de executar essas normas. Então, a atribuição dela, a competência para regulamentar seguro veicular, seguro de dano ou seguro previdência privada. Sim. A situação é que, em relação à associação, caberia a fiscalização da SUSEP? Definitivamente não. Agora, entre o que é a teoria e o que é a prática, a gente sabe que mesmo as associações atuando de maneira correta, atuando da maneira adequada, volta e meia surgem associações que são vítimas aí de ação civil pública. Sim. E essa ação civil pública, ela visa aí defender aquilo que seria direito do consumidor. E como que pode evitar uma ação civil pública? Talvez, quando a gente atua da maneira adequada, com uma gestão eficiente, com profissionalismo, atento a tudo que tem no mercado, as leis, recentemente nós tivemos a Lei 23.993 do Estado de Minas Gerais,
temos aí diversas diretrizes que vão tratar da conformidade de uma associação em relação ao mercado. Tivemos decisões do Supremo Tribunal de Justiça que dão norte de como deve ser essa atuação. Então, é claro, quanto mais correta é a atuação, quanto mais atento está aquilo que são as legislações, aquilo que são as diretrizes, cumprindo aquilo que é o correto, que está previsto no seu regulamento, evidentemente que você diminui a sua possibilidade de se envolver numa ação civil pública e, consequentemente, se isso vier a acontecer, nós temos maiores recursos, maiores ferramentas para poder defender essa associação e demonstrar as diferenças que são gritantes em relação ao seguro, sustentar a sua legalidade, porque a lei ela simplesmente não regulamentou especificamente, mas existe uma regulamentação, sim, com base na Constituição Federal, como eu falei, com base no Código Civil, com base em diversas jurisprudências que tratam a respeito. Sim, e é interessante você falar isso porque quando a gente ouve esse tipo de informação, a gente tem certeza que esse nicho de associativismo não é ilegal. E muita gente, às vezes, confunde ser algo ilegal. E eu sempre falo que você começa uma associação pelo seu regulamento. É o que você coloca dentro do regulamento e é ali que você vai entender que tem os deveres e direitos, né, do associado e da associação. É importante ouvir isso para saber que muita gente acha que a associação é algo ilegal. E não é, né? A associação é legal. Eu gosto muito da frase de um amigo que tem pessoas que se referem ao associativismo como se não fosse seguro. Ele diz que a associação é seguro, só que é seguro no adjetivo, e não seguro no substantivo. Perfeito. Ela confere aos participantes proteção, acolhimento. Ela dá segurança, né? Dá segurança. E eu acho super interessante que até esse entendimento ele vem mudando no decorrer do tempo no que diz respeito a tratar a associação com esse estigma de marginalizada, com essa situação como se fosse seguro pirata. Sim. Antigamente, isso era muito difundido, a gente ouvia muito sobre a associação pirata ou trabalha no mercado marginal, e isso foi mudando. Foi criado, né, uma visão para o consumidor, né, para o associado, que a associação era ilegal. E acaba que destruiu aí uma parte da imagem da associação só por conta dessa forma que foi tratada desde o início, né? Exatamente. E a gente observa que tudo que é novo gera algum tipo de desconforto. Sim. E eu faço aqui uma ressalva. O associativismo é milenar. Não tem nada de novo em relação a isso. No entanto, a maneira, essa situação de rateio de prejuízo, essa forma de poder repartir aí os prejuízos em relação a danos materiais, com relação a furto, roubo, colisão, alagamento, de modo não lucrativo, já tem bastante tempo, mas se fôssemos comparar isso a talvez as situações do seguro que tradicionalmente a gente ouve, para as pessoas ainda pode soar como algo novo. Sim, mas não é. Por exemplo, o time de futebol é uma associação, né? A gente sabe que existe associativismo há muito tempo. Claro que são nichos diferentes, mas a gente sabe que existe associativismo há muito tempo. Exato, com certeza. É importante a gente falar aqui, se fizermos uma retrospectiva de um contexto histórico, a gente pega aí o nosso atual Código Civil, ele é de 2002. E o código ele não trouxe especificamente uma regulamentação sobre o associativismo tratando sobre proteção veicular, sobre rateio. Isso não tem, de fato. No entanto, se a gente fizer uma retrospectiva, o Código de 1916 ele tinha uma seção que falava sobre o seguro mútuo, que é muito parecido com esse modelo que a gente conhece hoje de associação. Lá nos artigos 1466 a 1470, tratava especificamente a este respeito. Tivemos aí um decreto, que é o 2063 de 40, que ele vai tratar também sobre seguro, e lá ele excluía, se a gente analisar lá o artigo 2º, as associações beneficentes, as associações de classe, aquelas de socorro mútuo que ofereciam pecúlio,
Agora, quando falava de socorro mútuo, ele falou de um tipo de socorro mútuo que era excluído daquele decreto, que a gente está falando de 2063 lá, de 40. Só que não falou sobre outras modalidades de socorro mútuo que pode existir. Não foi específico, né? Não foi específico. E existe um princípio no direito, que é o princípio da legalidade no direito privado, que diz que aquilo que não é proibido é permitido. Tudo aquilo Perfeito. que não é proibido é permitido. Agora, essa lacuna na lei não significa que é ilegal. Sim. Significa que não existe uma regulamentação específica a este respeito. E é maravilhoso você falar isso, porque se fosse orientação por esse perfil, a internet seria algo ilegal. Porque não existe uma regulamentação para a internet também. Então, não quer dizer que seja ilegal uma coisa que ainda não foi regulamentada. E isso é importante a gente tratar, porque às vezes as pessoas se deparam com notícias dizendo que é ilegal, dizendo que não é seguro. Agora, como falei, não é seguro no substantivo. Sim. A atividade realmente ela tem diversas características diferentes, mas de fato ela representa o acolhimento, representa a proteção para diversas pessoas. Olha, Guzmão, eu tive uma curiosidade, eu fiz uma pesquisa recentemente. Existe uma lei de proteção aos consumidores filiados às associações de socorro mútuo aqui no estado de Minas Gerais. Uhum. Essa é a Lei 23.993. E todo projeto de lei ele passa por uma justificativa. E eu ouvi o deputado estadual Mário Henrique Caixa, quando Sim. ele fundamentava a importância dessa lei, ele dizia que no ano de 2021 tinha mais de 2.700 associações ativas. A essas associações tinha em torno de 5 milhões de associados ativos e mais de 80 mil empregos diretos. A gente está falando direto. Imagina aí se a gente pensar em oficinas, se a gente pensar nos fornecedores de peças, o quanto que isso representa para a nossa economia. E vale dizer que quando se falava de marginal, que era um conceito termo, né? Que era muito utilizado, marginal é, de fato, um limbo que existia esse vácuo com relação a algumas possibilidades de pessoas terem acesso à proteção. Sim. Se a gente pensa, por exemplo, no motociclista, se a gente pensa em veículos importados, se a gente fala, por exemplo, a respeito de veículos mais antigos e tantos outros que a gente poderia citar aqui, essas pessoas tinham extrema dificuldade de ter algum tipo de proteção. Relacionamento ao perfil, né? O seguro convencional, ele te traz um perfil, você é obrigatório a ter esse perfil. Se você tem garagem na residência, se o veículo é acima de 30 anos, existem várias opções. Se você tem menores de 18 anos ou 25 anos dirigindo, então tinha uma série de restrições que a associação acabou abraçando esse público, né, que não tinha muito aceitação dentro da seguradora. E a concorrência ela é sempre válida. Ela é maravilhosa. Sempre traz benefício para o próprio consumidor. Uhum. Se pensarmos, se não fossem as associações, eu tenho certeza que alguns seguros, como o Seguro Popular, que veio através de situações que identificam... Dessa mudança, né? Exato, que precisa de dar uma atenção para um público que está sendo deixado de lado. Perfeito. Se não tivesse associações, várias das pessoas, como você bem tratou, jovens, que têm aí uma carteira de habilitação que é recente... Que é subjulgado, né, por ser mais agravado, porque é jovem, vai vai ter o veículo... agravado por conta de ser jovem, é meio que subjugação, né, da pessoa. Análise de perfil que muitas das vezes passa pelo local onde que a pessoa reside, passa pela idade. Garagem na residência. Garagem, tempo de habilitação. Então, o carro, tempo de propriedade, quantos anos que tem aquele veículo. Os rebaixados também, né? Que é a mudança no perfil, que não tinha aceitação. Então, são diversos critérios que são impostos, que muitas das vezes ou sobretaxa o valor da apólice, ela fica um valor mais elevado e se torna inviável a possibilidade de contratar, ou simplesmente é declinado, não é aceito esse risco aí para esse tipo de público. Então, a associação ela traz inúmeros benefícios.
E todo negócio ele só se sustenta se gerar vantagem para alguém. Perfeito. Significa que se existe essa demanda, todos esses números que eu trouxe aqui, é porque é bom. Sim. Porque ninguém se filia ou se junta àquilo que é ruim, que só traz prejuízo, não é verdade? Sim, eu costumo ouvir, né, muita gente falar assim, Gusmão, mas é porque é uma coisa ilegal, é uma coisa que pode dar um prejuízo, pessoas acabam fechando a associação e deixando o cliente na mão, e eu sempre falo assim, cara, peraí, existem bons e maus profissionais em qualquer ambiente de trabalho, em qualquer lugar do planeta existem bons e maus profissionais. E aí a gente consegue entender que a gente não pode julgar o processo do conjunto inteiro, é como a gente fala do Uber e do táxi, por exemplo, a gente não pode colocar a função do associativismo com maus profissionais. Esses maus profissionais eles têm que ser punidos através da lei, com toda certeza, como também tem maus profissionais em qualquer área. Dentro da seguradora também tem maus profissionais. Então existem bons e maus. A gente precisa saber que não é o associativismo, e sim as pessoas que cercaram ou que fizeram. Elas vão ter que pagar, mas não por conta do associativismo. Exato, perfeito. Esse tipo de comportamento distorcido que Sim. macula a imagem da associação, eles precisam de ser punidos e com rigor. Acredito piamente que aqueles que são bons, aqueles que são idôneos, são corretos, eles vão ter sempre espaço. Sempre. Agora, toda profissão, seja ela qual for, está vai ter os sujeita picareta, aos né? picaretas. Sim. E esses picaretas eles têm que ser extirpados realmente do mercado, para que cada vez a gente tenha uma qualidade melhor desse serviço. Eu falo muito que a importância, né, de você ter uma concorrência é o que aconteceu com o Uber e o táxi. Era como praticamente um monopólio, e o motorista de aplicativo, não vou falar, o motorista de aplicativo entrou para suprir uma necessidade onde tinha uma demanda muito alta, e acabou entrando e mostrando que realmente dá para fazer, que dá para resolver o problema da população, que é um valor mais baixo, um valor que consegue caber no bolso da população. É a concorrência. Eu já falei várias vezes, cara, se o PlayStation fosse o único videogame, ele estaria com valores absurdos. Se o iPhone, só existisse o iPhone, estaria com valores absurdos. O importante é ter a concorrência para facilitar para o próprio associado, para o próprio cliente, para as próprias pessoas. É importante ter a concorrência. Por isso surgiu até o seguro popular, justamente por causa disso. E isso é importante porque a gente observa o quanto que o mercado ele melhora por si só. Perfeito. Ele vai aprimorando a atividade. Antigamente, uma pessoa que vinha de fora iria viajar em determinados lugares, ele não sabia quanto que seria a corrida. Sim. E às vezes a pessoa estava lá sentada e ficava pensando, gente, tomara que chegue rápido, porque o taxímetro tinha só tá aumentando, um painelzinho, tá aumentando, né? E a pessoa torcendo, né? Sem ter uma noção de quanto que seria o real valor que pagaria. Sim, eu lembro demais quando a gente estava dentro do táxi, ele parava no sinal e o painelzinho ficava ali. E você rodava 10 centavos, 20 centavos, e falava, cara, não vai abrir o sinal, o trânsito, pelo amor de Deus, vou descer aqui, meu dinheiro já acabou, tá descendo aqui. E o Uber realmente trouxe essa vantagem. O Uber não, né? O motorista de aplicativo, né? Os aplicativos trouxeram essa vantagem de você saber o valor exato que você vai pagar. Antigamente nós não saberíamos. Isso é perfeito. E todos ganham com isso. Sim. Da mesma maneira, trazendo agora para a proteção veicular, ter concorrência significa que a gente tem condições de ter preços melhores. E eu acho que um dos pontos que é muito importante é a finalidade não lucrativa da associação. Todos os benefícios são revertidos em prol daqueles associados, com o objetivo de cumprir os objetivos sociais descritos ali no seu estatuto. Perfeito. Então, se não existe relação de oposição, se as partes elas estão ali, cada um focado em fazer o negócio dar certo, consequentemente ele vai ter mais benefício. Sim. E consequentemente sempre vai existir espaço para essas pessoas. Então não há que se falar em marginais. Se está falando de marginal, foram as próprias seguradoras que deixaram de lado esse público e viram que a partir do momento que eles buscavam associações, a necessidade de se adequar.
e Sim. ter que corrigir a rota ali para dar atenção e considerar esse público também. Né? Perfeito. E é importante salientar também que essa questão de marginalização, essa questão de forma de como foi colocado, o próprio associado entende que ele não tem deveres e direitos e acaba exigindo também algumas coisas que não procede. Então eu gostaria que você entrasse nesse ramo aí, doutor, para falar o quê? Sobre deveres e direitos tanto das associações quanto do associado. Porque por conta dessa frase, dessa má conduta das pessoas falarem que a associação não poderia, que era ilegal, os próprios associados entram achando que tem algum tipo de vantagem e não, tem deveres e direitos, tal qual a associação tem deveres e direitos também, né? É verdade. Quando a gente fala da relação entre associação e associado, dentre os principais deveres da associação é cumprir aquilo que está previsto em contrato. E daí a importância de se avaliar bem o termo de filiação, avaliar bem o regulamento, estar atento aí à conformidade, identificar se aquilo ali representa o que é a atual legislação, o que a jurisprudência trata a respeito disso. Só para esclarecer, Guzmão, porque às vezes a gente fala com muita naturalidade o que é jurisprudência e às vezes as pessoas não conhecem. São decisões dos tribunais a respeito de determinado tema. Às vezes a lei ela é interpretada, existe uma controvérsia sobre determinada matéria, então os próprios tribunais, os juízes, eles vão falar qual que é a melhor interpretação que deve ser dada em relação a isso. Perfeito. E sobre deveres da associação, falamos que seria cumprir os termos do seu regulamento, cumprir aquilo que está previsto no seu contrato, pagar aquilo que foi combinado. É o princípio do preto no branco, combinado que não sai caro. Não sai caro. Foi combinado e está claro, foi dado publicidade, foi dado transparência, o mínimo é cumprir aquilo que foi combinado. Por outro lado, em relação ao associado, ele também tem o dever de cumprir aquilo que está previsto no regulamento. Ler o regulamento, né? Às vezes o próprio associado não lê o regulamento e depois cobra alguma coisa que não faz sentido. Exato, e isso é importante a gente ter um trabalho também de conscientização, de educação a respeito de todos os termos, explicar como que funciona. A gente foi acostumado a não ler nada, né? E aceitar tudo. E eu sempre falo, cara, leia tudo que você for fazer. Quem me ensinou isso foi minha esposa. Eu entrava na internet, aceito. Não, cara, lê primeiro, porque você está aceitando sem saber o que você que vai fazer com seus dados, você vai fazer com alguma coisa. Então você tem que saber ali, tem que ler, tem que ter a coerência. A coerência, o brasileiro às vezes tem muita a tranquilidade de confiar demais e depois cobrar mais do que sabe. Então é isso mesmo, lê o contrato, lê o regulamento, lê tudo. E eu acredito muito no consultor explicar também. A gente fala que, cara, você tem que explicar exatamente o que significa, como que funciona, que não é seguro. Existe muito uma falta de explicação das pessoas dentro desse nicho, né? Por isso o canal, para mostrar para vocês o tanto que é importante a gente falar sobre esse nicho. E isso eu acho importante a gente dizer que o trabalho jurídico ele envolve não apenas a parte contenciosa. Sim. Porque muitas das vezes as pessoas vinculam a figura do advogado a estar em juízo, estar brigando para ter uma sentença ou ter uma decisão favorável, mas o jurídico ele passa por esse trabalho preventivo e consultivo também. Uhum. E isso é importante estar alinhado com todos os departamentos, o marketing, a maneira como é emitida essa mensagem para evitar qualquer tipo de transtorno. Quando a informação é precisa, a informação é clara, ela é ostensiva, nós passamos tudo da maneira correta, tem uma comunicação efetiva em todos os canais possíveis, a gente vai diminuindo esses problemas. O grande desafio que eu percebo que existem pessoas que não estão preparadas para poder passar determinada informação. Sim. E às vezes coloca essa atribuição ao advogado para poder resolver judicialmente algo que durante o processo não foi bem trabalhado. Coloca o advogado para apagar incêndio, né? Toma aí, cara, agora é com você. E isso é um grande problema. Então, dentro dos deveres do associado, principalmente contribuir em dia. Sim. A associação ela só sobrevive
porque existe uma relação de reciprocidade, uma relação de confiança, que todos vão contribuir para que as indenizações, os ressarcimentos que são anteriores, eles são contabilizados, tem uma data de pagamento e naquela data será pago, será quitado pelo associado para que, consequentemente, todos os ressarcimentos sejam pagos, os furtos, os roubos, as indenizações, as oficinas, Sim. os terceiros envolvidos. Então, a principal obrigação do associado é pagar em dia, né? Perfeito que você fala, porque quando você fala dessa forma, esclarece também o dever e o direito, os direitos do associado e os deveres também. E é muito importante, você comentou ali sobre o marketing, eu achei muito interessante você falar isso, porque as associações, como elas se portam dentro do marketing, a gente tem uma dúvida aí, muita gente falando que, cara, cuidado com o marketing, a gente está na internet o tempo inteiro. As associações têm redes sociais. Então, como a associação ela deve se portar dentro da rede social para que ela não se prejudique dentro desse nicho por algum motivo de uma postagem ali que seja errada, algo que seja diferente. Porque às vezes a associação ela posta mesmo, mas ela não tem essa maldade, digamos assim, de às vezes prejudicar ela mesma pelo próprio marketing. Claro. E isso a gente precisa de estar antenado no que a legislação trata a respeito. Precisamos de estar atentos também qual tem sido a tônica jurisprudencial a respeito disso. Eu digo que hoje já é praticamente um consenso que a atividade de associação é legal. Já é entendido isso, né? É um consenso já, Sim. praticamente. Tivemos recentemente uma decisão do STJ que tratava sobre a situação da legalidade das associações, mais especificamente daquela associação. E nessa decisão, entendeu-se que era necessário que essas associações fossem constituídas no formato de grupo restrito. E o que seria essa muito bom você falar sobre isso. do grupo restrito? O STJ entendeu que aquela associação específica, ela fazia marketing, na hora que ela divulgava para um grupo irrestrito, para um grupo massivo, não existia uma relação de identidade, não existia uma relação de homogeneidade em relação àquele grupo. E isso é muito importante, porque lá também tratava sobre a questão territorial. Uhum. É muito comum, e às vezes não passa na cabeça das pessoas, quanto à necessidade de adequação até mesmo de um estatuto ou a necessidade do seu regulamento. Contrata um advogado que é generalista e ele vai seguir ali o trâmite que seria o trivial. Uhum. É comum, por exemplo, colocar associações que atuam em âmbito nacional. Significa que é abrangente, significa que amplo, né? É amplo. Já começa a trazer alguns tipos de contorno que aquilo ali não é uma situação de um grupo restrito. Então, o STJ ele já entendeu que se existe uma delimitação territorial, se existe uma relação de identidade, se é uma associação de classe, se existe ali uma maneira que é veiculada, que é feito um marketing da forma correta, não com essa característica empresarial. Tem várias associações que trabalham de forma comercial mesmo, com cunho de querer trazer associado a torta direito. Isso é um tipo de situação que, para o judiciário, é um problema. Mas não seria uma linha tênue? Porque a associação precisa de associados. Sim. Ela precisa de associados para ela manter ali o pagamento em dia. Ela não tem, por exemplo, fidelidade, acaba que o associado sai, então ela precisa de associados. Como trazer isso dentro de um marketing ou dentro de um consultor, porque às vezes muitas pessoas falam que não pode ser vendido, como trazer isso para dentro da associação? Porque, querendo ou não, é um formato de acoplar mais pessoas dentro da associação para que ela tenha mais liberdade para estar dando as indenizações saírem melhores. Como fazer isso dentro do marketing? Porque é uma linha tênue, né? Sim, sim. As indicações é um ótimo meio. Perfeito. Que mostra esse vínculo de proximidade.
com relação à maneira de expor é sempre pensar nos objetivos do seu estatuto. Não um objetivo como venda, mas com um objetivo de valores, de como que a gente pode falar aí? Objetivos de indenização, de benefícios, digamos assim? De potencializar tudo aquilo que está descrito no seu estatuto. Vamos pensar que você tem um objetivo que é fazer palestras, promover a defesa do meio ambiente e etc. É bom quando você explica, quando parece que a gente tem 6 anos. É muito bom você explicar isso, porque essa explicação ela é mais clara para a gente ter mais ou menos o entendimento, porque a gente sabe que a maioria não consegue expressar isso dentro das redes. Então é bom para você nos mostrar isso agora. Então a gente, quando está focado naquilo que é o objetivo do estatuto, eu dei o exemplo do meio ambiente. Quando eu começo a fazer marketing que reforça a necessidade de cuidado do meio ambiente, que reforça a atenção dessas pessoas para que aquilo ali se desenvolva, eu estou em completa sintonia com o que está dizendo o meu regulamento. Agora, quando o meu marketing ele é exclusivamente para poder prospectar, é um marketing que está completamente focado na venda, às vezes isso pode ser visto como algo empresarial. E quando você tem um condão comercial, quando você tem aí um cunho que é empresarial, já começa a ter contornos do seguro. Então, não somente fazer a parte da prospecção, mas também trazer toda a parte que representa a associação, né? Institucional, reforçar os seus objetivos sociais. Perfeito. E trabalhar em sintonia com o que a legislação está dizendo e o que a jurisprudência está tratando a respeito. Sim, é interessante você falar isso, porque todas as vezes que a gente conversa, e é um nicho muito específico, a gente conversa sobre associativismo, e algumas palavras as pessoas tendem a fugir, como venda, por exemplo. Não pode vender. Cara, não faz muito sentido eu não falar isso se não tiver aquisição. É uma aquisição de gente. A associação precisa de aquisição de gente para que ela consiga sobreviver. Isso é o óbvio. Mas a maioria das associações, às vezes, foca só na parte da venda e não da parte institucional, né? Do que ela representa verdadeiramente. E em alguns casos, inclusive, omitindo informações extremamente relevantes simplesmente para poder alcançar aquele associado, aquele interessado para ele se tornar um associado. Sim. Então é importante estar atento ao que o regulamento dispõe, estar atento àquilo que é o seu regulamento, estar atento sempre em ser transparente, ser categórico em falar aquilo que é direito dele, aquilo que é dever, porque no momento que ele está se filiando, é o momento que vai lá na frente gerar as maiores frustrações. Sim. Na hora que vai acionar um reboque, ele vai dizer, olha, não me informaram a respeito do limite de quilometragem, ou muitas das vezes vai precisar de utilizar para algum tipo de benefício, não é claro com relação ao amparo a terceiro, como que isso deveria ser feito. Como é importante também, que eu falo, que eu chamo de pós-venda, né, que essa palavra é proibida no ramo de associação venda, mas eu falo sobre pós-venda porque às vezes o consultor ele não explica direito e a própria associação tem esse dever de explicar ao associado, perguntar se houve alguma dúvida, se ele tem noção das coberturas que ele tem, porque realmente isso influencia muito na hora de um evento, na hora de um problema. Isso influencia porque, não falou, e é importante a associação ter esse pós-venda, essa parte que é o retorno ao cliente para saber se ficou alguma dúvida, se teve algum problema que ele não entendeu, para que não tenha esse tipo de problema lá na frente, né? E eu até recomendo ter um formulário com as perguntas que são primordiais. Perfeito. Depois, entre em contato com o associado e certifica que ele entendeu aquilo ali realmente. Algumas pessoas ficam meio que com medo, né? Assim, não, mas eu vou perder um associado. Não, tem coisas que é melhor você perder falando a verdade, com compromisso na honestidade, sendo correto, porque isso é se livrar de uma dor de cabeça. Eu falo que não perde. Perde talvez o picareta que quer fazer alguma coisa errada em prol do associativismo. Contra o associativismo. Porque, cara, se você explica e entende, você está mostrando ali que você é real, que você está mostrando realmente os deveres e direitos da associação para você. Então, é um benefício
você explicar ao associado? Porque corre um risco muito maior de, se caso o associado tiver um problema, não for informado, ter um problema muito maior para a associação. Então, para mim é benefício. Claro. Não é um problema. O cara que não quiser ficar, talvez é porque ele não tinha entendido e poderia ter trazido um problema muito maior, né? Muito maior. E é importante a gente estar antenado nisso, porque quando chega, às vezes, num processo judicial, como eu falei anteriormente, ele vem de uma sucessão de problemas. Sim. É uma comunicação que muitas das vezes não é efetiva, a gente pega um contrato que não foi devidamente redigido, pega um estatuto que está um pouco aquém. Vai lá na rede social e vê formas diferentes de estar colocando a associação, né? Então são diversos fatores que no final das contas vai contribuir. Sim. Uma ação judicial você não se ganha muitas das vezes na hora que sai a sentença ou no próprio processo judicial. Você vence essa ação de acordo com a conformidade que existe da associação em seguir aquilo que está no seu estatuto, aquilo que está no seu regulamento, ali, aquilo que dispõe o seu procedimento operacional padrão também, Sim. como que é a gestão daquela associação, como que é efetiva aquela comunicação, como que o marketing, isso precisa de ter uma conexão entre as diversas áreas, porque o marketing ele precisa de estar sintonizado com o que é um direcionamento do jurídico também, mas o jurídico, por sua vez, precisa de respeitar aquilo que é o espaço do marketing. Então, todos esses departamentos eles precisam de se conversar e ter uma efetiva comunicação que, no final das contas, quem que ganha são todos os envolvidos. Perfeito. O associado por ter uma informação clara e adequada e a associação por evitar algum tipo de dor de cabeça. Acho interessante que, às vezes, chega no final do ano, a gente pode puxar um relatório e a gente Sim. consegue identificar lá quantidade de furto, quantidade de roubo. Às vezes, a gente se identifica com situações de negativas, por exemplo, com relação ao regulamento. Por que não trabalhar com campanhas? Por que não trabalhar com ações que estimulem o associado a fazer da maneira correta? Que faça que o associado ele seja mais atento a determinadas situações. Ao invés de trabalhar com o contencioso, trabalhar bem firmemente no preventivo e no consultivo. Evitar o incêndio, né? Eu sempre falo assim, é muito melhor evitar o incêndio do que apagar o incêndio. Geralmente, apagando o incêndio, você vai fazer algo correndo, vai gastar muito mais e talvez vai correr um risco muito maior de não conseguir resolver o problema. E o associado satisfeito, ele indica, ele vai te recomendar, vai para a rede social. Hoje em dia, a gente, infelizmente, eu não conheço, pelo menos, uma rede social que seja para elogio. Teria talvez o Google Meu Negócio, tem a condição da pessoa avaliar bem ali, né? Mas a gente pega um Reclame Aqui. Reclame Aqui é uma situação que a gente demanda uma atenção muito específica. Pensa da É complexo o Reclame Aqui, né? Porque a gente, o próprio presidente, né, os próprios gestores da associação não tem muito o que fazer. Às vezes o associado fala algo que não é verdade ou que tem algum tipo de problema que foi solucionado e fica lá manchando o nome da associação, né? Queimando a reputação da associação. E hoje a informação tem uma velocidade muito grande. Infelizmente, algo que pode ser inverídico pode tomar proporções aí que a gente não sabe como que isso pode afetar a imagem de uma associação. Mas uma coisa, Guzmão, eu posso te afirmar, pela minha experiência, a maioria das vezes que um associado chega a fazer alguma reclamação, algum tipo de fundamento existe. Sim. E eu aprendi algo que para mim foi libertador, me ajudou muito na condução das associações, ser bem atento a ouvir. Normalmente o associado, quando ele faz algum tipo de reclamação, significa que ele não foi ouvido ou não teve uma audição da maneira que deveria ser na fase anterior. Então ele foi para um Reclame Aqui. Primeiro passo, eu identifiquei que a gente fez uma pesquisa de benchmark, a gente verificou como que as melhores associações as trabalhavam para poder conduzir isso. Então, a gente chegou à conclusão que a gente precisa ser um bom ouvinte. Identificar qual que é o problema,
Porque, às vezes, quando a pessoa envolve numa situação ruim, ela vai trazer todos os tipos de problemas. Então, a gente tem que ter um olhar atento para conseguir delimitar qual que é o problema. Delimitou qual que é aquele tipo de problema, evita fazer discussões através do Reclame Aqui. Você já deve ter percebido que, às vezes, a pessoa, quando ela vai para a internet, ela tem ali... Ela vai pelo sentimento, né? Vai pelo sentimento e ali parece que ela ganha coragem, ali ela vai e fala tudo e muitas das vezes não tem nem bom senso para poder ponderar. E, às vezes, trazer isso para o telefone, ele traz muito mais contribuição, traz muito mais benefício. Eu percebia que antigamente acontecia, por exemplo, uma situação de inadimplência. O associado estava inadimplente, ele era negado. Quem que fica satisfeito? Ninguém. Ele não fica satisfeito, mas é a regra do regulamento. Aí ia para a rede social, contava a versão que melhor lhe agradava. Sim. Existe 3 tipos de verdade, né? A sua, a minha e a verdadeira, né? E aí era conveniente, né? Chegava lá e na hora de responder esse tipo de reclamação, às vezes eu identificava que a gente fazia até certo. Dizia por que tinha sido negado com base no regulamento, só que isso não gera convencimento. Isso, na verdade, gera um afastamento. Sim. E Reclame Aqui, por exemplo, o que vale no final das contas é o associado consultar a rede social e identificar lá que tem uma carinha positiva, ou que tá verde, que a pontuação iria fazer dele tá negócio alta, de novo, né? Voltaria a fazer negócio de novo. É isso que vale. Só que para resolver, não basta simplesmente a gente seguir o rigor do contrato. Sim. Prezado associado, nos termos da cláusula X, seu evento foi negado, tendo-se em vista que você encontrava-se inadimplente na data do evento. Tá, é uma verdade, mas não é uma verdade que convence, que traz o associado para próximo. Como que resolve isso de uma maneira diferente? Seria investimento. Eu cheguei à conclusão que Reclame Aqui não é quem que está certo ou quem que está errado. É quanto que a associação muitas das vezes está disposta a investir para ter uma boa reputação. Mas às vezes, doutor, isso não pode dar um problema muito grande, porque às vezes o próprio associado, ele exagera. E quando ele percebe que a associação quer negociar alguma coisa, ele agrava. Ali, agora eu quero pedir isso, pedir aquilo, aconteceu alguma outra coisa, eu quero esse valor. Como lidar com isso? Porque também é uma linha tênue. Você está querendo negociar ali e falar, cara, eu te entendo, sei do seu problema, sei que pode ter sido algum tipo de má orientação, ou você interpretou errado, mas o associado, ele não aceita, talvez, e fala assim, não, cara, não vai resolver, só quero resolver se você me pagar X, ou quero resolver se você me der o valor que eu pedi. E aí fica meio complicado e acaba queimando a associação. Como lidar com isso? Existem situações que o abuso acontece, seja de uma parte ou seja de outra. E o direito ele não foi feito para endossar abuso. Exatamente. Para endossar a irregularidade, o ilícito. Não é esse o objetivo. Quando existe essa situação de abuso, hoje já é pacificado, inclusive, que a própria pessoa jurídica ela sofre dano moral. A depender da situação, que precisa de ser analisada com muita cautela, precisa de ter um olho clínico para avaliar isso, Sim. É possível até mesmo propor uma ação judicial com um pedido de remoção daquela reclamação, com um pedido até mesmo de perdas e danos com relação àquilo que possa acarretar no prejuízo à imagem da associação. Perfeito. Aí realmente é o retorno também da forma abusiva, né, do associado. Exato. Só que isso, eu reforço a necessidade de se trabalhar com muita parcimônia, com muita cautela. Eu digo porque existe um limite também da liberdade de expressão. Sim. Então a gente viveu momentos de censura. Em algumas partes, né? Nem para todos, né? Para alguns existe o limite, para outros não. Mas o fato é que com a nossa Constituição, ela concede aí ao cidadão o direito de opinião, de emitir aquilo que ele acredita, de explicitar aquilo que é o seu pensamento. Então, reclamar
faz parte do jogo. Sim. A pessoa jurídica ela tem que estar sujeita a esse tipo de coisa, sim. Não é qualquer tipo de reclamação que dá ensejo a retirar uma reclamação. Isso aí seria censura. Sim. E o direito também não chancela isso. Agora, quando existe uma situação que é de extrema distorção, quando existe ali imputação de crime, quando a gente identifica que aquela informação ela é completamente inverídica, é passível, sim, da gente poder utilizar do Poder Judiciário até para poder remover, inclusive, pleitear os prejuízos sofridos pela associação. Perfeito. Não é qualquer caso, precisa de ser analisado caso a caso para identificar essa situação. Nessa linha de raciocínio, aí eu quero fazer uma pergunta pertinente nesse raciocínio. O seguinte, quando o associado tem uma colisão com o terceiro e o terceiro opta por reparar o veículo dele ou concessionária ou na oficina que ele quiser e acaba não aceitando que a associação cuide do veículo dele. É obrigatório, doutor, a gente aceitar, a associação aceitar que o terceiro conserte o veículo na concessionária, por exemplo? É de direito ou dever, ou pode ser somente o valor específico? Como lidar com esse tipo de informação? Porque às vezes o terceiro não aceita ser consertado o veículo dele através da associação, e sim através de uma concessionária que ele exige, ou da oficina, que às vezes agrava o valor. Como proceder nesse caso? A relação com o terceiro ela é melindrosa. Muito complicada, né? Deixa eu tentar explicar aqui de uma forma rápida e didática. Uhum. A relação que envolve associação e associado, ela é uma relação contratual. Perfeito. Então, o associado ele deve se obrigar diante daquilo que foi previsto no termo de filiação, que foi previsto no seu regulamento. E lá no regulamento, praticamente de todas as associações, prevê que o reparo deve ser feito em uma oficina credenciada. Ponto final. Da associação. Quando a gente fala de associado, não tem maiores dúvidas sobre Sim. isso. Quando a gente fala de terceiro, ele não se vinculou a um contrato. Uhum. O terceiro, quando ele é vítima de um acidente de trânsito, decorre aí o que a gente chama de responsabilidade civil aquiliana, que é aquilo que decorre da própria lei. A lei diz que aquele que causa dano a outro tem a obrigação legal de reparar. Uhum. Então, o associado ele bateu num carro de um terceiro, nasce aí o dever do associado de ter que reparar aquele dano e, consequentemente, esse dano ele precisa de ser reparado de acordo com a sua extensão. É retomar no status anterior ao acidente. Uhum. É como se o carro não tivesse batido. Ok. Então precisa-se aí de reparar integralmente. Ok, em relação à associação, ela tem um vínculo com o seu associado que ampara a cobertura normalmente para terceiros. Perfeito. Aí a gente precisa de identificar, então, quais foram os termos que são contratados em relação a terceiro. Tem muitas associações que trabalham com responsabilidade por danos materiais causados ao veículo. Vamos colocar dessa maneira. Então, teve uma batida num carro de um terceiro, ele aciona a associação, faz o aviso do evento e ele quer ser reparado em uma concessionária. Não existe na lei uma especificação se deve ser feito na concessionária ou não. Mas existem algumas jurisprudências que vai trabalhar que o veículo, quando ele é novo, a gente está falando um veículo com 1 ano de uso, Sim. 2 anos de uso, tem aí uma inclinação maior a ter um benefício concedido numa concessionária. Uhum. O veículo ele é muito antigo. O veículo É quase impossível de fazer. não tem condição de poder fazer isso na concessionária. Mas mesmo 2 anos, aí me ajuda a raciocinar aqui Certo. que eu tenho uma visão. Mesmo sendo 2 anos, enfim, a associação ela tem o dever com o associado. Nesse caso, ela faria o conserto nas oficinas credenciadas que ela decidir. E se caso, assim, o terceiro não quiser, ela poderia, por exemplo, fazer os valores ali que ela repararia e entregasse para o associado ou para o terceiro. E caso o restante, esse restante valor não seria responsabilidade do associado e não da associação,
porque ela já tem essa prerrogativa de dentro do contrato, de consertar o veículo, tanto dele quanto de terceiro, em uma oficina credenciada? Não seria essa não forma vejo de pensar? dessa forma, Guzmão. Porque, em regra, as associações elas fixam um valor de limite máximo de ressarcimento. Vamos colocar aqui... Até 30 mil, até 50 mil? Até 30, até 50. Via de regra, esse dano material ele está compreendido dentro do limite máximo de ressarcimento. Então, o associado... Tá, mas se eu destruir um para-choque, se um terceiro apenas quebrou um para-choque e ele cobrar 50 mil, é um abuso de valores. Claro. Então, não seria proporcional, digamos assim? Porque é até, não esse valor, é até esse valor. Aí vai entrar um pouco de negociação. Sim. Um pouco não. Relação com o terceiro é envolvida em plena negociação. Precisa se avaliar qual que seria o valor do dano, fazer comparação, o que seria o valor do reparo numa oficina credenciada, o que seria o valor do reparo numa concessionária, e com base nesse confronto de orçamento, chegar-se a um denominador comum. Pensar na relação de terceiro, eu acho, para ficar bem claro e didático, é como se a gente pensasse em bater o carro em uma batida entre duas pessoas que não têm seguro ou que não têm proteção veicular. Não teria ali um bom senso que seria utilizado? Mas quando se trata de associativismo ou de alguma outra instituição, o ser humano ele já tende a entender que essa instituição ou qualquer outro lugar já demanda dinheiro, não é pessoa. Quando é de pessoa para pessoa, existe sim uma comunicação e um entendimento. Mas quando existe uma empresa, uma associação, algo que não seja pessoa física, exige um agravamento na cabeça da pessoa que ela possa exigir. E esse talvez seja um dos problemas, né? O que não pode é gerar enriquecimento ilícito de Exatamente. uma da parte ou da outra. O que precisa é se retornar ao status anterior do acidente. O terceiro, ele foi vítima. Como vítima desse acidente, ele precisa, sim, de estar atento ao que seria o que a lei prevê com relação ao valor de pagamento. Isso não é para poder gerar enriquecimento de uma parte, não. Então, tem que prevalecer o bom senso, tem que prevalecer a razoabilidade de ambas as partes. Existem situações, por exemplo, que a gente pega veículo que está sob garantia. Não reparar na concessionária implica em prejuízo para aquele usuário. Então, é uma situação que deve ser considerada. No caso até de instalação do rastreador, né, que muita gente fala. Exato. Então, precisa de estar antenado nisso. E isso faz prova também por parte do terceiro. Ele deveria apresentar lá demonstrações do manual, que as garantias estão em dia, que ele fez todas as revisões da concessionária. São maneiras que reforçam aí a necessidade de reparar numa concessionária. Agora, carro mais novo, está na garantia... Até 2 anos, por exemplo. Agora, carro com 2010, 2012, o cara exigir isso é absurdo. Não existe não tem nenhuma fundamento, lei né? que trata a respeito disso. E se ele for intransigente, quiser bater nesse ponto, é algo que vai caber ao juiz definir se caberia ali consertar numa concessionária ou não. Perfeito. Vamos dizer... se o objetivo final ele é alcançado, seja numa oficina credenciada, seja numa concessionária, o importante é que isso aconteça. Agora, não é por causa de um bel prazer, porque a pessoa simplesmente quer consertar na concessionária, porque acha que é melhor, que isso deve ser acatado. Não necessariamente. Precisa se levar em consideração todas essas coisas. Agora, um ponto interessante, talvez as pessoas às vezes não atinam para isso. A relação com o terceiro, muitas das vezes, pode ser encarada como consumidor por equiparação. Porque ele foi uma vítima do evento danoso. E aí, quando a gente pega o Código de Defesa do Consumidor, ele fala que para troca de peças, deve ser empregadas aí peças novas e originais. E isso também é um outro ponto polêmico. Esse é um que às ponto vezes realmente gera polêmico. confusão. Porque, mais uma vez, o associado
ele tem um vínculo jurídico com a associação e ele deve se ater ali o que está no contrato, ele deve seguir o que está ali. Mas o terceiro ele não tem esse vínculo jurídico direto com relação ao contrato. Pois é, mas aí não seria uma coparticipação, por exemplo, do associado, porque às vezes o associado ele fica do lado do terceiro e coloca a culpa toda na associação como se ela tivesse a obrigação, mas não é uma coparticipação entre o que foi acordado com o associado e não o que é acordado, o que o terceiro quer? O regulamento Vou até pegar mais uma água. e o contrato, ele não vincula o terceiro. Não vincula. Então a gente precisa de... o terceiro envolve muita negociação, envolve bom senso e precisa de estar atento ali, no caso, por exemplo, de exigência de peça original, a depender, e isso é importante que isso seja concedido. Qual que é a solução para isso? Sim. O próprio Código de Defesa do Consumidor fala que ela pode ser substituída com peças que atendam à mesma especificidade técnica, desde que seja autorizado pelo consumidor. Então, na hora que tiver um termo de acionamento para terceiro, deixa claro que pode ser substituído com peças que com as mesmas especificidades técnicas. Às vezes, o que muda de um para-choque para o outro é só uma chancela ali, Sim, um símbolo. só o símbolo. E a qualidade ela é atendida da mesma maneira. Só que precisa-se de autorização por parte do consumidor. E no caso, o terceiro, por ser uma vítima do evento danoso, ele pode vir a ser enquadrado como um consumidor por equiparação. Entendi. Entendeu? É complexo essa situação, né? Porque acaba que a associação fica exposta a uma situação, às vezes, que é complicado para ela mesmo, né? Mas é isso que eu disse, Guzmão. Quando a gente se prepara anteriormente, a solução é trazer isso na própria documentação e já conseguir lá a assinatura do associado autorizando isso. Sim. E isso pode ser colocado no próprio termo de acionamento para evitar esse tipo de confusão. Entendi. Porque se feito isso, e se ele já recusou no primeiro momento, já te dá um anúncio daquilo que está por vir. Sim. E aí que já entra um trabalho de negociação ainda mais efetivo. Quando a gente fala sobre a relação com o terceiro, a gente precisa de fato ter muito tato, precisa de ter muito bom senso e buscar, dentro de uma razoabilidade, atender o que é a expectativa de ambos. É complicado porque a associação às vezes fica pisando em ovos, né? Porque o tempo inteiro tá sofrendo ali retaliação de qualquer parte. E assim, essa pergunta é justamente porque é algo que é importante a gente saber e entender, porque esse é o formato do canal. A gente quer mostrar realmente quais que são os gargalos, quais são os problemas, quais são os deveres e direitos do associado. Sim. Do associado, do terceiro. Então é importante a gente entender isso. Por isso a forma de perguntar é específica às vezes para entender isso. E por falar nessa visão de problemas que teve, me fala qual que foi o maior problema que você teve e ganhou. Qual foi a ação que você ganhou e que foi assim problemático e que você ganhou. Pra gente soltar um pouquinho isso aqui, porque já tá ficando muito tenso, a gente tá falando muita coisa sobre específico. Me fala uma ação que você falou, cara, foi muito difícil, que te marcou, digamos assim, né? A gente tem muitas ações, mas me vem à mente aqui, acho que até conectado com tudo que a gente está falando, uma situação que recentemente aconteceu tratava sobre avanço de sinal vermelho. Eu acho que isso é importante a gente falar. Não, perfeito. Muito bom. Era um caso de um taxista. Ele estava trafegando ali na Avenida Teresa Cristina. Ele fala que 100 metros anterior ao semáforo amarelo, ele viu o semáforo amarelo, estava a 100 metros de distância. Deu sequência e veio a colidir na lateral de um ônibus, de um coletivo. E aí, praxe de uma das associações, a gente sempre orienta a poder fazer pedido de processo de sindicância, sempre que tem algum tipo de dúvida, ou às vezes uma situação de perícia técnica também. Então, nesse caso, foi solicitado aí a sindicância. E no momento que foi feita a sindicância, uma das dúvidas que eu já tinha era para saber qual que era o tempo que demorava para mudar do foco amarelo para o foco vermelho.
Porque aí, por uma forma, até pela física, a gente já conseguia saber pela distância, avaliar ali o tempo que demorava para o foco vermelho, já daria para ter esse indicativo se ele avançou o sinal vermelho ou não. É o primeiro ponto. E aí foi feito esse trabalho. Quando foi consultar o motorista do ônibus, esse motorista ele falou assim, olha, quando eu passei no semáforo ele estava verde. E eu tenho prova disso porque o coletivo ele tem a câmera interna. Ah, sim. Então eu tenho prova disso. Aí o sindicante pediu. O motorista falou que era para procurar a empresa de ônibus. A empresa se recusou a fornecer, mas mandou para a gente uma foto mostrando cabalmente o foco verde. Já era uma situação. Então a gente já tinha provas que conduzia aí pelo avanço de sinal vermelho por parte do associado. E é uma hipótese de inobservância das regras de trânsito em vigor. Aqui eu ressalto que não é toda e qualquer inobservância das regras de trânsito em vigor que implica na perda da cobertura. Sim. Via de regra, são situações mais gravosas. A gente está falando de agravamento intencional de risco, dolo, má-fé, uma culpa gravíssima. Sim. São situações que a jurisprudência acolhe aí como hipótese de perda da cobertura. Então, a gente sabe, quando a gente está na ponta, que o associado, quando tem esse tipo de situação, ele começa a fazer pressão, quer uma resposta de imediato. Então, naquele momento, quando não tinha a filmagem, o que nós fizemos foi envio da negativa com base nas provas que tinha, e em paralelo eu já comecei a trabalhar. Trabalhar de qual forma? Ajuizei uma ação que se chama ação antecipada de provas, para me antecipar ao próprio associado, que já era certo que ele iria propor uma ação. Sim. Nessa ação a gente conseguiu obter a filmagem com relação à empresa de ônibus, já estávamos com a filmagem. Quando veio a ação judicial, a gente já sabia que tinha ali câmera demonstrando, já sabíamos que o tempo ali de mudança, ele era um tempo que já caracterizava cabalmente ali que tinha um avanço de sinal vermelho. O tipo de colisão, quando a gente vê aonde que bateu no ônibus, já dava característica que também já tinha avançado o sinal vermelho e, consequentemente, nós vencemos essa ação. Isso mostra, Guzmão, que eu quero te dizer, é que é um trabalho que ele é construído. Sim. E eu acho importante dizer isso, que a negativa, ela não é a regra. A negativa é a exceção à regra. A associação, ela exerce um tipo de atividade profissional. Existe um princípio que se fala que é o princípio da finalidade social do contrato. Quando a gente contrata para alguma coisa. Sim. Não seria simplesmente para que, na hora de precisar, que aquilo ali não seja atendido. Mas existem, é claro, como todos os contratos, regras. E existem situações que são distorcidas, que, consequentemente, implicam na perda da cobertura. A associação, como eu falei, por adotar uma atividade profissional, e já é característico da sua atividade esse tipo de condução e gerenciamento desses eventos, ela tem uma responsabilidade que se chama como objetiva. Significa que para excluir essa responsabilidade, precisa de haver uma situação de uma culpa gravíssima, precisa de ter uma situação de dolo, agravamento intencional do risco, situações que caminham para a fraude. E isso é importante ter aí parceiros que consigam realmente trazer essa prova bem trabalhada. A gente ganha um processo judicial através de provas. Quando a gente tem um trabalho administrativo bem feito, a gente tem um trabalho de prevenção, um trabalho consultivo, a gente trabalha trocando informações, às vezes são 4, 6, 8, tantas mãos que estão envolvidas aí para poder fazer um trabalho adequado. Consequentemente, são fraudes que são descortinadas, são eventos que são negados e a gente vai para a justiça, quando tem algum tipo de processo, a gente ganha. Como é bom um jurídico bem alinhado, né? Eu falo muito isso, como é bom ter um jurídico onde está dentro do associativismo. Eu sempre falo que com as pessoas que, cara, se você quiser entrar no ramo de associativismo,
tenha um advogado dentro desse nicho, porque ele sabe todos os problemas, já entende mais ou menos como que funciona essa questão, né? E processo envolve risco. Sim, o Guzmão. tempo inteiro. O que a gente faz é uma análise da qualidade desse risco, uma análise qualitativa desse risco. Um risco pode ser baixo, um risco pode ser médio, um risco pode ser alto. Sim. E o que a gente precisa de estar atento é de transmitir quais são os riscos que existem aí para as associações. A gente trabalhar em conjunto e entender qual é a forma, qual que é a prova que precisa de ser produzida. Existe uma frase que diz que o advogado é o primeiro juiz da causa. Sim. Que o advogado que é atento, que é diligente, ele vai estar ali avaliando quais as provas que dispõe, quais são os riscos que existem, se vale mais a pena fazer um acordo ou não fazer um acordo. Existe uma outra frase que mais vale um mau acordo do que uma boa demanda. Eu tenho as minhas reservas com relação a essa frase. Às vezes é melhor uma boa demanda. Se você tem prova, se a pessoa está ali cometendo um ilícito, ela está fraudando... Vai para cima, isso vamos mesmo. para cima. Agora não, é uma situação controvertida, é polêmica, existe uma interpretação jurisprudencial. Às vezes a gente está falando de um valor que é relativamente insignificante. Que às vezes não faz muito sentido você ter esse processo, esse desgaste, porque é um desgaste também, né, doutor? É um desgaste o tempo inteiro, você está tentando ali mostrar algo que não e é um desgaste, a gente sabe que é um desgaste. Às vezes o custo não vale a pena, né? Guzmão, e eu acho importante a gente dizer que o valor ele sempre tem que ser levado em consideração. Sim, perfeito. Toda vez que a gente vai falar de algum tipo de negativa de sinistro ou uma negativa do evento, indispensável olhar o que está se discutindo monetariamente, em recursos. Sim. Às vezes é um tipo de reparo que a diferença é tão pequena que não compensa deixar que aquilo ali vá a cabo, que vá ali para um processo judicial. Resolve, chama o associado, faz um acordo. Agora, claro, isso também vai avaliar a conveniência, porque tem situações que não cabe tolerância. Não se negocia, muitas das vezes, com o fraudador. Não você tem exclui negociação. ele da base, você adota medidas enérgicas para que ele não fique encorajado e acreditar que em qualquer momento ele vai levar vantagem. E até mesmo porque se você negociar esse tipo de fraude, né, com o fraudador, ele vai trazer pessoas que também vão fraudar e vão se ficar tudo numa boa, né? O próprio fraudador traz pessoas também próximas, porque são proximidades, e fala, não, tá tudo certo, ali tem problema, pode fazer que me paga. Eu tive um caso que foi muito interessante. Teve um tipo de fraude que tentou-se contra uma associação, que era uma situação de duplicidade de proteção. Sim. A pessoa tinha uma proteção com relação à associação e tinha uma apólice de seguro vigente. E à época eu tinha até solicitado o processo de sindicância, e do processo de sindicância, infelizmente, não identificou nada. Nossa. E aí que eu digo, a importância da gente estar alinhado, avaliando, ter uma boa né, empresa de sindicância para poder fazer essa apuração. Nós fizemos aqui uma pesquisa. E antigamente, aqui no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, tinha uma ferramenta que era poderosíssima. Infelizmente, a gente não tem mais acesso. Que a gente conseguia consultar procuração pública. Porque o cartório ele era conectado com o Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Então, toda vez que existia uma procuração outorgada em nome do fulano de tal, ao julgar o CPF ou número de CNPJ... passava o histórico com toda a relação de procuração que tinha em nome daquela pessoa. Então, nós fizemos essa consulta e, a partir dessa consulta, nós identificamos que existia uma procuração pública outorgada para a seguradora. Ah, sim. A partir dessa consulta, identificamos, então, que tinha duas procurações, uma para a associação e a outra para a companhia de seguro. Consequentemente, duplicidade de proteção, que é uma situação de negativa de cobertura. Né? Cara, que bacana você esclarecer essas dúvidas, doutor. Porque, assim, é muito importante a gente falar sobre isso, é muito importante você falar sobre esse tipo de coisa. Você vai vir mais vezes aqui, eu quero que você venha várias vezes aqui, mas eu quero que você fale um pouquinho pra gente sobre o LGPD.
como a gente, a associação lida com este formato de lei, né, que surgiu há pouco tempo sobre a Lei de Proteção de Dados. Eu queria que você desse um breve relato aí pra gente, só pra gente amaciar. Depois eu quero um episódio todo falando sobre LGPD, a gente vai aprofundar mais sobre isso, mas eu gostaria que você falasse hoje um pouquinho do LGPD através do associativismo aí. Como se proteger nesse aspecto? A Lei Geral de Proteção de Dados, ela é de 2018. E o objetivo principal é de resguardar a privacidade. Uhum. Quantas das vezes você já deve ter tido situações de receber uma ligação indesejada e falar assim, gente, como que descobriram o meu número? Ou de repente os seus dados são vazados e você nem sabe como que isso aconteceu. Então ela tem como premissa algo que não é novo. Porque se a gente pegar o artigo 5º, inciso 10 da Constituição Federal, ele resguarda a inviolabilidade, a privacidade, a intimidade, a imagem, a honra. Perfeito. Então a situação de privacidade, essa confidencialidade já era algo protegido pela própria Constituição Federal. Uhum. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela tem essa premissa assim, da privacidade e ela vai falar como que deve ser tratado os dados do usuário e os momentos que você precisa de ter essa confirmação e depende de confirmação inequívoca por parte do usuário. E, infelizmente, tinha muitas situações que às vezes a pessoa pegava lá o li, concorda e aceita e achava que aquilo ali não é bem assim, não. Sim. Não é bem assim. Então, a gente identifica que na LGPD eles vão trazer a classificação dos tipos de dados, o que é um tipo de dado sensível, o que é um tipo de dado público. E isso demanda um episódio, a gente vai precisar de falar muito mais aprofundado. Sim, eu vou querer um episódio só sobre isso. Porque isso tem que se fazer um desenho aí de um procedimento operacional padrão, a gente precisa de entender qual que é o fluxo da associação, entender quais são os documentos que são utilizados, quais os momentos que são tratados dados associados ou não. Isso é um trabalho de uma ação complexa. Sim, sim. Eu aprendi que, na verdade, não é complexa. Ela é simples, só que a gente precisa de ter os recursos e as ferramentas esmiuçar adequadas. Ali tudo, né? Se a gente sabe a forma de fazer, a gente tem esses recursos, isso é simples de ser tratado. No entanto, precisa de uma atenção especial, porque a própria lei, ela fixou multas. E essas multas são altíssimas. Muitas das vezes uma associação ela pode ser penalizada, porque a gente trabalha com prestadores de serviço, a gente tem oficinas, nós temos aí reguladores, compra de peças, tem esses fornecedores diversos. E precisa, sim, de colher o consentimento do associado, precisa de demonstrar que a informação dele, ela cumpre um objetivo legítimo. Perfeito. Eu já vi situações, por exemplo, de algumas associações, às vezes pedir determinados dados que não tem relevância nenhuma. Sim. É um tipo de dado sensível que está ali, que é requisitado, não faz nada com aquilo ali, está ali expondo-se a algum tipo de multa para uma coisa que não traz nenhum tipo de objetivo. Por isso que eu falei, Gusmão, e eu reforço, precisa de ter uma atenção na parte contábil da associação, precisa de ter uma atenção com relação à parte do marketing, Sim. o financeiro. É um organismo, a corporação, ela vem dessa ideia do corpo, né? Sim. Que precisa de trabalhar de forma orquestrada, aquilo precisa de ter ali uma sintonia de tudo para que cumpra o objetivo principal. Mas eu posso te falar bem honestamente, é necessário, precisa desconsiderar sim a LGPD, a gente tem uma atenção, é extremamente relevante. Agora, muitas das vezes o bom senso, ele nos evita uma série de problemas. Né? E muitas das pessoas que são corretas e muitas das empresas, das associações que são corretas, até mesmo no trato com essas informações, no armazenamento, no cuidado, na proteção desses dados, elas já agiam dessa maneira muito antes mesmo de ter LGPD. Perfeito. Né? Doutor, cara, agradeço demais você ter falado isso, como é enriquecedor o que você passou aqui pra gente. Você deve ter falado umas 30 palavras que eu nem entendo.
Depois nós vamos ter que explicar essas palavras aí. Quero que você venha aqui mais vezes pra gente falar vários assuntos. Um deles é o LGPD. E agora eu quero fazer um bate-bola contigo. O assunto hoje foi muito sério. Da próxima vez eu quero falar um assunto mais aberto. E é muito importante a gente falar sobre assuntos sérios, porque esse é o foco do canal. A gente vai falar sobre coisas que aconteceram, vamos nos divertir, né? Aqui também falando sobre altas coisas que aconteceram polêmicas, coisas que aconteceram engraçadas. Mas é muito importante e foi enriquecedor você ter falado com propriedade, ter falado tudo que você falou conosco aqui. Acredito muito para você, público, que está nos ouvindo aí, que também agregou muito na questão do associativismo. Mas eu quero fazer um bate-bola, que eu sempre faço com quem eu trago aqui, que eu vou falar uma palavra e você vai responder essa palavra com algo que representa, que você acredita que representa, é um bate-bola. Pode ser? Vamos lá. Vamos lá. Eu quero falar assim, qual foi sua maior conquista? Casamento. Isso é muito bacana você ter falado isso. Que legal, cara. Proteção veicular. Democratização de serviço e oportunidade. Show. 2023. Sucesso, expectativas a 1000. Futuro. Futuro promissor, grandioso, poderoso e sonhos concretizados. Show. Família. Tudo. Isso é importante. E vamos no último aqui. Me fala um sonho. Ou um objetivo, digamos assim. Ser pai é um sonho. Objetivo, ser a profissional, uma das maiores sumidades, maior representatividade dentro do segmento, realização como profissional seria isso. Maravilha. Doutor, eu quero agradecer imensamente a oportunidade de ter conseguido conversar contigo, de ter nos aberto tantas informações que é necessária dentro desse nicho. Gostaria que você falasse para a câmera aqui agora o seu Instagram, falasse suas redes sociais e desse um recado que você quisesse dar aí para a gente finalizar o nosso episódio. Gente, muito obrigado pelo tempo. Espero que tenha contribuído aí a respeito de assuntos que foram tratados aqui. Me coloco à disposição, meu nome é Thales Rangel, lá vocês vão conseguir achar lá Rangel Alves, advocacia e consultoria. Se jogar lá no Google, vocês vão identificar lá o site, vão encontrar lá no Instagram, Rangel Alves Advocacia. Link. E estou à disposição, o e-mail é contato@rangelalves, advocacia, contato@rangelalves.com.br, site Rangel Alves Advocacia e Consultoria e telefone 3360-9050, que vocês precisarem, eu estou à disposição e terei o maior prazer para poder ajudar no que for necessário. Perfeito. Doutor Rangel, muito obrigado pela presença. Vamos chamar você várias vezes aqui, porque é enriquecedor o que você fala. E mais uma vez, a gente vai despedindo daqui. Quero agradecer a vocês que assistiram o episódio. Não deixe de colocar aqui embaixo quem que vocês querem que eu traga aqui para estar entrevistando, para estar falando sobre esse nicho, sobre proteção veicular. E agradeço mais uma vez. Fiquem com Deus. Tamo junto até depois do fim. Muito obrigado, doutor. Obrigado, Guzmão. Um abraço. Tamo junto, pessoal.